Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos nós aqui de novo. Aleluia! Glória a Deus. Deixa eu só me localizar melhor aqui. Porque nós acabamos a live agora, né, do lançamento da plataforma, e eu deixei as perguntas lá. Ficou no púlpito. Aleluia! Vamos respirar um cadinho, né? Não deu tempo de nada, gente. Não deu tempo nem de tomar água. Você imagina um negócio desse? Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Satisfação muito grande poder estar com os irmãos, né, mais uma vez, né, na nossa aula semanal. Esta a aula de número 239. E teológicas é o assunto, não é, da nossa aula de hoje. Nós engrandecemos a Deus, porque Ele nos tem dado esta abençoada oportunidade de servirmos ao Senhor com o nosso, aleluia, com o nosso trabalho. Vamos ajustar aqui, pastor Ciro. Pai do Senhor, quanto a benção. Paz, senhor. Tudo bem? Estava acompanhando aí o lançamento. Eu estava dizendo aqui para o Gustavo, não deu tempo nem de tomar água, mas ele entendeu o recado, entendeu? Deu tempo de nada. Amém. Mas é isso aí. Grande lançamento hoje, hein? Para a glória do Senhor. E já também, não é? O lançamento das inscrições para o curso de escatologia, que o pastor Ciro Sanches e Borde vai ministrar presencialmente lá em Silva Jardim. Maravilha. Vai ser uma bênção, se Deus quiser. Olha aqui, só lá da igreja do pastor Moisés Cecílio, ele me mandou um vídeo anteontem que encerrou lá a última aula do curso para a formação de obreiros, não é? O CFO. Ele já tem, me parece que 136 alunos. Os que concluíram o curso de obreiros já vão fazer o curso de escatologia também. Então, com certeza vai ser bênção. E nós vamos estar juntos, né? Agora lá em Silva Jardim. Maravilha. 8 de setembro, a primeira aula presencial ali em Silva Jardim. Os irmãos, então, devem já acessar a plataforma. O endereço é online.cetadib.com.br. Acesse a plataforma e já faça a sua inscrição, já faça a sua reserva. Conforme eu disse. Pode falar, pastor Ciro. Muito bom, vai ser importante, né? Porque Silva Jardim é uma cidade que fica a localização dela permite tanto que aqueles que moram pro lado de cá, Niterói, São Gonçalo, até mesmo Rio de Janeiro, né? Possa subir ali. A ponte precisa atravessar um pouco mais cedo para não pegar aquele congestionamento do fim de tarde. Com certeza. Mas dá para subir e o pessoal que é lá da região dos lagos, lá pode descer também, né? Pode chegar ali também. Nós vamos ter um alcance muito grande na região ali de Rio Bonito, Tanguá, essa região toda ali, também a região dos lagos, né? Até Macaé, já algumas igrejas, pastores lá da região dos lagos, da região de Macaé. Me faltou agora Rio das Ostras. Rio das Ostras. Chegando para Cabo Frio Araruama. também. Já disseram que vão estar com a gente lá. Então, eu imagino que vai dar uma turma aí, com certeza, superando 1000 alunos. Nós temos lá. Eu optei de fazer lá, né, em Silva Jardim. O pastor Moisés, como você sabe, esteve com a gente aqui na semana que passou. Sim. E aí ele se colocou à disposição, né, e cedeu, não é, o espaço da igreja. A igreja acomoda facilmente lá em torno de 1.500. Por bem de nós realizarmos esse curso lá em Silva Jardim. Um bom templo, né? Com certeza, com certeza. Tem espaço aí para pôr muita gente. É isso aí. Louvado seja Deus. Inclusive, se os irmãos quiserem conhecer a igreja em Silva Jardim, para quem não conhece, eu vou dizer para você, acesse o canal no YouTube, Assembleia de Deus Silva Jardim, Rio de Janeiro, ADSJ, e veja ali os vídeos. Agora, recentemente, houve lá congresso, não me recordo agora se foi congresso de jovens ou foi congresso de missões, eu não me recordo, mas teve congresso no final de semana que passou lá,
E eu vou dizer para você, até a escadaria que dá acesso para a galeria estava lotada. Rapaz. Lotado do tipo assim, não tinha mesmo nem como subir, nem como descer. Estava lotada a igreja, muita gente. A igreja lá, uma igreja viva, né? Igreja dinâmica, o pastor... Pronto, a Eliane já me corrigiu ali, ó, Congresso das Irmãs. Muito bem, o Jefferson já me ajudou, o Jefferson é dos nossos. O Jefferson é o secretário do curso lá em Silva Jardim, curso que está, inclusive, acabando agora, curso de formação de obreiros. Valeu, Jefferson, Deus abençoe, meu filho, maravilha. Pois é isso, meu pastor, então, vamos continuar trabalhando. Na verdade, nós não temos... apaga isso aqui, Igor. Nós não temos a condição de ficar esperando o tempo passar. Não é? Se lá, não é? Isso, lá quando Jesus se apresentou e ele disse, é melhor, deixa assim, vai ser melhor. Aqui está dando reflexo daqui também. Reflexo daqui. Acho que melhor apagar. Tá bom, tá boa. Apaga porque acho que vai se virando. Isso, deixa assim, pronto, ficou melhor. Tá boa a iluminação. A Rapaz, minha que tá meio... Eu tô vendo que tá tendo umas entradas meio grandes aqui, né? Rapaz, não sei o que é isso não, ó. Tá indo fundo aqui o negócio. O irmão tá jovem. Pois é isso. Então eu estava dizendo assim, como Jesus lá atrás já havia dito que os campos estavam brancos, prontos para a colheita, e se passaram 2000 anos, então imagine quão prontos não estão os campos agora para a colheita, não é? Então nós vamos intensificar o trabalho, vamos continuar proporcionando meios para aqueles que desejam aprender, crescer, se preparar, se qualificar, possam estar fazendo isso e, obviamente, fazendo isso através do CETAD. Deixa eu pegar o livro aqui, porque hoje, como nós estamos aqui no estúdio, então eu estou exatamente com um livro novo, né? Aqui, ó. Livro novo. Esse aqui já é a edição ampliada. Deixa eu mudar aqui, ó. Deixa eu inverter para que os irmãos possam ver. Ó, aqui, ó. Essa aqui já é a edição ampliada, não é? Nós fizemos uma primeira edição do módulo, depois o pastor Ciro fez uma ampliação, porque algumas questões tiveram as suas respostas acrescentadas em alguns itens, algumas informações, e com isso foi feita essa edição ampliada, porque a palavra de Deus é a nossa prioridade. Olha só, maravilha. Este então aqui é o módulo que será utilizado no curso de perguntas escatológicas que nós estaremos realizando a partir do dia 9 de agosto. Opa, vamos corrigir, a partir do dia 8 de setembro. Só invertendo. 8 de setembro, né? Isso aí. 8 de setembro, em Silva Jardim. As aulas serão presenciais, o pastor Ciro estará lá na igreja e por 6 segundas-feiras estaremos realizando o curso. Para aqueles que são de longe, que vão se inscrever para o curso, estarão recebendo o módulo, o livro pelo correio. Então é importante fazer a inscrição o quanto antes, porque para algumas regiões do país o correio demora 20, 25 dias para entregar o módulo. Então, faça quanto antes. Acesse a plataforma online.cetadb.com.br e já faça a sua aquisição. Logo na tela principal ali, você já tem o acesso para reservar a sua vaga para o curso. Quem vai fazer presencialmente, retirando o módulo do curso e depois também pegando o certificado na igreja em Silva Jardim, então vai pagar R$60. E quem vai fazer à distância, que não estará presencialmente nem para receber o livro e nem para pegar o certificado quando concluir, o valor é R$85, tá joia? Nós vamos mandar o livro pelo correio e depois o certificado também será enviado pelo correio. As aulas vão acontecer a partir do dia 8, segunda-feira, 8 de setembro, nas próximas 6 segundas-feiras. Então, a última aula será no dia 13 de outubro. Na noite do dia 13 de outubro já estará disponível a prova, não é, para os irmãos acessarem na plataforma, realizarem a prova, já terem ali a avaliação e aí só aguardarem. No dia 9 de novembro, estaremos realizando lá na igreja, em Silva Jardim, uma maravilhosa festa de formatura e será uma bênção. Aleluia. Pastor Ciro, eu vou deixar você com a palavra para as suas coisas. Olha aí, o pastor Evandro Carlos, maravilha. Segundo Tocantinense aqui. Eita benção. Um abraço, pastor Evandro, satisfação. Pastor Evandro,
logo depois dessa primeira aula, eu, se Deus quiser, estarei lá em Palmas, né? Em Palmas, né? Palmas. Vai ter o simpósio de escola dominical lá, né? Palmas, lá com o pastor Evandro. Maravilha. Vai é o ser uma evento de bênção. escola bíblica dominical para professores, alunos. E Sim. certamente vai movimentar muito o Estado, porque pastor Xavier é uma referência lá, não só em Palmas, como também no estado do Tocantins, atuante na diretoria da convenção lá do estado. O pastor Evandro vai me corrigir, mas se eu não estou enganado, o pastor Xavier atualmente é o primeiro vice-presidente, ou o segundo, uma coisa assim, mas ele é muito, muito atuante, sempre muito atuante, e com certeza vai ser uma grande bênção esse evento lá em Palmas. A igreja é grande, acomoda muita gente. O fato é que não pode se perder essas oportunidades, né? Oportunidades que aparecem. Até o que eu sei, o pastor Ciro não tinha ido lá em Palmas ainda, não é? Eu já fui, mas faz bastante tempo já. Ah, entendi. Pronto. Então agora... Eu fui já... Acho que naquele tempo o pastor Evandro ainda usava calça curta. Eita Deus! Porque já faz muito tempo isso. Eu acho que foi lá na 2002, 2003, por aí. Pronto. Mas então eu fui também depois a Porto Nacional, fui para Gurupi, Pronto. outras cidades ali, né? Aham. Agora Maravilha. Palmas vai ter um tempo bom. Maravilha. Vai ser bom rever os nossos irmãos. Com certeza. Então, os irmãos, eu verifiquei, primeiro vice-presidente, é isso mesmo. Eu verifiquei na publicação hoje, no seu perfil, que as inscrições já estão abertas para esse evento lá. Então, os irmãos que são aí de Palmas, não é? Não perca a oportunidade. Procure o pastor Evandro Carlos, certamente vai poder dar uma orientação. Pode escrever aí, pastor, onde é que o povo faz inscrição, dá orientação, passe site, enfim. Para os pastor irmãos Evandro que estão aí de Palmas. Tá com uma foto nova aí, né? Pois o pastor a gente vai se envelhecendo, vai se acabando, mas ele vai se rejuvenescendo. Pastor, tá parecendo aí um galã, né? Rapaz. Desse Elvis Presley. Muito bem, o Alisson já está aí, gente, olha. O Alisson, servo de Deus Alcântara, é funcionário do CETADB, mora lá no Rio Grande do Norte, atua ali divulgando os nossos cursos, e aqui na live ele também aproveita para passar as informações. Vamos Sempre lá. Presente. Desse jeito. Você pode adquirir qualquer um dos nossos cursos na plataforma, com exceção do curso de escatologia, que está com mais de 50% de desconto, né? Porque de 128 ele veio para 60, para quem vai fazer presencialmente lá em Silva Jardim, e para 85 para quem vai fazer à distância. Mas, com exceção deste curso, qualquer um dos outros cursos, você utilizando o cupom PRIMEIRA, você vai ter 20% de desconto. Em tudo que você colocar no carrinho, na hora que você fizer o pagamento, você vai ter 20% de desconto, promoção de lançamento da nossa plataforma de cursos online do CETADB. Todos sejam muito bem-vindos. Agora, meu pastor, eu acho que nós já podemos dar início. O senhor já está de posse das perguntas aí? Aqui, ó. Maravilha. Aqui, ó. Então tá bom. Então, eu creio que podemos começar, não é? Não tenha dúvida. Vamos lá. Só reforçando os irmãos, cada um de vocês, irmãos, irmãs, seguidores do pastor Ciro Zibord também, do CETADB, cada um de vocês sejam muito bem-vindos para esse tempo de aprendizado que o Senhor nos proporciona todas as quartas, não é? Sempre neste horário das 22 horas. E vamos seguir, porque a benção é grande. Nosso irmão André Pereira mandou essa pergunta aqui, ó. Os escolhidos serão a igreja ou os salvos da grande tribulação? Ótima pergunta, não é? Bom, qualquer termo na Bíblia, qualquer termo na Bíblia tem o seu sentido determinado, evidentemente, pelo contexto. Então, nós podemos dizer que esse termo, escolhidos ou eleitos, num sentido geral, não é? Abrange a todos os servos de Deus. Todos os salvos, claro, são escolhidos. O Senhor Jesus mesmo disse lá em João, capítulo 15,
para os seus apóstolos, não é? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, claro, todo servo de Deus, no sentido geral, é escolhido. Agora, existe também o sentido específico. E aí, esse sentido específico, claro, ele é determinado pelo contexto. E quando nós falamos, por exemplo, do sermão profético de Jesus, que está lá em Mateus, capítulos 24 e 25, sermão profético, também conhecido como sermão escatológico, ou até mesmo sermão apocalíptico, não é? Se bem que apocalíptico e profético são palavras que têm sentidos diferentes, mas o sermão de Jesus é tanto apocalíptico quanto profético. Poderia até ser chamado de sermão apocalíptico profético. E é um sermão escatológico também, não é? Então, o sermão escatológico de Jesus, ele está presente em Mateus, nos capítulos 24 e 25, também em Lucas. Em Lucas ele está no capítulo 21, mas também tem uma parte do capítulo 17. E em João você não tem o sermão profético de Jesus, mas você tem o último sermão de Jesus, que foi no dia seguinte, que é aquele sermão também conhecido como discurso do cenáculo, que na verdade começa no cenáculo, mas Jesus depois, lá no fim do capítulo 14 de João, ele disse: vamos-nos daqui, porque a traição de Judas estava em curso, e claro, Jesus seria procurado, e não tinha chegado ainda a sua hora exata de ser preso, porque ele ainda tinha que concluir o sermão, e ele então, no caminho do cenáculo para o Monte das Oliveiras, mais precisamente para o Getsemane, ele continuou expondo aquele sermão maravilhoso, que se conclui com uma oração sumo sacerdotal no capítulo 17 de João. Começa no fim do capítulo 13, né? E se conclui no fim do capítulo 17. Mas o assunto que eu ia mencionar é do sermão profético e não desse último. Nele está presente esse termo escolhidos ou eleitos. E quando você vai verificar o contexto, você percebe que Jesus cita esse termo quando ele se refere mais precisamente ao remanescente israelita, já dentro do período tribulacional, dentro da grande tribulação. Jesus disse, por exemplo, se não fossem abreviados esses dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos. Só que quando, né, Deus não vai destruir tudo, ali diz, não vai matar todos, né, porque por causa dos escolhidos. Aí, claro, se alguém desconectar esse texto do seu contexto, vai aplicar para todos e vai dizer que a igreja vai passar pelo período tribulacional. Mas quem faz o nosso curso, né, modéstia à parte, um dos pontos importantes do nosso curso, que o senhor está com ele à mão, o livro, veja que tem um capítulo que é específico sobre o sermão profético, e nesse capítulo, ou nesse módulo, na verdade, o senhor chama o curso, né? O curso. O curso é o módulo. Então, dentro desse módulo do curso, nós temos aí as aulas, né? Vamos dizer assim, as lições, que são também os capítulos do livro. E tem um capítulo que ele é exclusivo, específico, para tratar do sermão profético. E ali você vai vendo, na medida que nós vamos expondo o assunto, que Jesus começa aquele sermão, logo no início, ele responde a uma pergunta tripartida dos discípulos, que muita gente diz que não é tripartida, mas é tripartida, porque foi muito claro ali, é muito claro, os discípulos dizem: Senhor, quando serão essas coisas? Mateus 24, versículo 3. Quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda
e do fim. Não tem como você dizer que a vinda e o fim são a mesma coisa. Porque a vinda de Jesus, com a vinda de Jesus, não virá o fim. O fim vem depois. Então, tem sinais que apontam para a vinda, que na verdade é a descida de Jesus à terra, não é o arrebatamento, né? Que o arrebatamento não deixa de ser uma vinda, mas é só até as nuvens. A vinda propriamente dita é quando ele consumar pisando na terra, a volta, né? Porque Jesus veio a primeira vez à terra, então ele vai voltar à terra. O arrebatamento não é considerada a volta no seu sentido pleno. Claro, a gente tem que procurar entender na escatologia esses conceitos parciais e plenos, porque há passagens que têm dupla referência, há passagens que são abrangentes em escatologia, que podem abranger tanto o arrebatamento como também a descida de Jesus à terra, da mesma forma que os profetas do Antigo Testamento, eles profetizavam sobre a vinda de Jesus sem dizer que haveria primeira e segunda vinda. Né? Isaías profetiza lá no capítulo 61, falando do ano aceitável. Opa! Caiu! Não fui arrebatado não, viu? Mas caiu. Estou aqui. Não, eu mesmo não caí, graças a... Ainda bem que eu não caí, né? Mas o pedestal caiu aqui. O pedestal foi. Mas vamos corrigindo aqui. Enquanto isso, eu continuo a explicação. É que eu coloquei em cima de um... Eu improvisei aqui. As improvisações nem sempre dão certo, né? Eu improvisei aqui um... Eu aqui não vou falar nada. Quando eu faço a live a partir de casa, uma hora dessa eu vou mostrar. Pronto, mas agora... Quando eu não estou na escola, porque hoje deu certo, né? Por causa do lançamento, eu estou na escola. Agora mas melhorou, quando eu não estou né? na escola, lá em casa eu faço um improviso também. Lá. Uma hora dessa eu mostro. Bom, então, eu estava já divagando, né? Claro que a gente começa a explicar e um assunto vai puxando o outro. Mas então, voltando aqui para a questão dos escolhidos. No contexto do sermão profético, a irmã Alana está rindo aí, ó. É isso aí, irmã Alana. A gente ganha pouco, como está acreditado que diz, a gente ganha pouco, mas se diverte, né? Mas é divertido. Mas no nosso Jesus paga bem, né, pastor Hermes? E não fica devendo nada para ninguém. É isso aí. Então, é só a frase mesmo que eu lembrei, mas a gente, para a glória de Deus, ganha bem. Ganha bem em todos os sentidos, né? Sobretudo, o Senhor cuida de nós, né? Como disse Pedro, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, e Deus cuida de nós fisicamente, materialmente, sentimentalmente, ministerialmente, em todos os sentidos, Deus cuida de nós. Amém? Muito grato, irmã Alana, pelo carinho. Agora, pastor Ex, então, escolhidos dentro do contexto do sermão profético, é uma referência clara aos israelitas, porque os discípulos eram israelitas e eles fazem uma pergunta que abrange, claro, a igreja também. Alguns irmãos têm dificuldade de admitir isso, mas é só ler com atenção, que você vai ver que Jesus, em algum momento lá, logo no início do capítulo 24, eu creio que é no versículo 9, ele já faz uma menção de que ele disse aos discípulos, claro, eles são representantes ali da igreja e dos israelitas, porque eles eram tanto israelitas, como também eles formavam a igreja nascente. Então Jesus disse, vós sofrereis perseguição por causa do meu nome. Ora, os israelitas, os israelenses hoje também, né? Os israelitas de maneira geral, eles não sofrem perseguição por causa do nome de Jesus. Quem sofre perseguição por causa do nome de Jesus é a igreja, são os cristãos. Então, claro, uma parte daquele sermão, evidentemente, dirige-se à igreja. Dirige-se à igreja. Quando Jesus está falando ali do princípio das dores, eu creio que, claro, há alguns teólogos que já associam o princípio das dores com a parte inicial do período tribulacional, mas eu vejo que o princípio das dores, ele abrange também uma parte da era da igreja, porque são sinais que vão se intensificando
são dores de parto ali, né? O termo no grego é Odin. Odin, que é um termo recorrente na literatura apocalíptica, que fala de dores que vão se intensificando, assim como também as contrações de uma mulher grávida, né? Que está para dar à luz. Na medida que vai se aproximando o momento de a criança nascer, claro, as contrações aumentam. Então, isso fala de sinais que vão se acentuando, se intensificando. E claro, quando a igreja for arrebatada e iniciar o período tribulacional, essas dores vão continuar se intensificando até o fim, mas a igreja já terá sido tirada da terra. Quando Jesus fala dos escolhidos mais adiante, lá no versículo 22 do capítulo 24, ali ele já está falando de um momento em que a igreja não está mais presente. Porque Jesus fala claramente do abominável da desolação, Mateus 24, versículo 15, numa referência à profecia de Daniel, e ali é no meio, é no ponto médio da tribulação de 7 anos. Porque está claro, nós já explicamos isso aqui também em outra ocasião, que o anticristo, o príncipe que aparece lá em Daniel 9, 24 a 27, o príncipe com P minúsculo na língua portuguesa, porque ali tem 2 príncipes, né? Tem o príncipe com P maiúsculo, que é o próprio Senhor Jesus, claro, uma referência a ele, que vai ser morto, vai ser tirado. Quando ele for tirado, o Messias, aí manifesta-se um segundo príncipe, que é um príncipe com P minúsculo, que é uma referência clara ao anticristo, e ali tem vários pormenores, mas um deles é que ele fará um acordo com muitos. Ele vai firmar um acordo com nações por uma semana de anos, 7 anos. E na metade desta semana, ele vai romper o acordo, e aí Jesus diz que é para estar atento a isso. E o autor ali, tanto Mateus como também Marcos, no capítulo 13, registra, quem lê entenda, porque Jesus está falando justamente do abominável da desolação, vai se manifestar, porque o abominável da desolação é o quê? É quando o templo será profanado, que o anticristo vai romper o acordo, e ele próprio vai profanar o templo. Claro, o falso profeta vai ser o facilitador de tudo isso, também vai promover grandes abominações, mas a abominação principal do falso profeta vai ser justamente levar as pessoas a prestarem culto ao próprio anticristo, adorá-lo como Deus, que na verdade vai ser uma adoração ao próprio diabo, o dragão, porque o anticristo é um preposto de Satanás. Quem vai estar, na verdade, sendo adorado é o próprio diabo. O diabo vai finalmente, o que ele mais deseja, Deus vai permitir que aconteça, ele vai estabelecer o seu trono aqui na terra, porque hoje o diabo ele age na terra com restrição, mas ele não tem o seu trono diretamente na terra, não é? Aquelas referências lá de Apocalipse 2 e 3 do trono de Satanás, é porque é figuração de linguagem para dizer que o diabo ali tinha total liberdade naquelas cidades, mas não é que o diabo estava reinando de fato, não é que ele havia transferido, né? Porque a Bíblia diz que ele está nas regiões celestiais, ele é o príncipe das potestades do ar. Mas no período tribulacional, ele vai ser expulso de lá. Miguel e seus anjos vai travar uma batalha com Satanás e seus emissários, e diz a Bíblia que o diabo vai ser precipitado, lançado para baixo, vai ser a sua segunda queda, por assim dizer, porque a carreira do diabo está em descensão sempre, né? Ele sempre está caindo. Sempre vai para baixo? Sempre para baixo. Ele vai descer furioso. E Deus vai permitir que ele faça alguma coisa aqui na terra. Mas quem está no controle total, no período tribulacional, é Deus, o Cordeiro. É ele que abre os selos, não é? Ele que quebra os selos, ele que desata os selos, lá em Apocalipse capítulo 6. Então, resumindo, que eu já estou me alongando muito, os escolhidos que são mencionados ali naquele contexto, claramente são os israelitas, mais precisamente o remanescente israelita, que é mencionado no capítulo 12 de Apocalipse também. Ali a mulher vestida do sol, né?
E ali as características não deixam dúvida de que aquela mulher representa Israel, mais precisamente o remanescente israelita que vai ser preservado por Deus dentro do período tribulacional e vai ser levado. Ali diz, não é? Naquela revelação pictórica que Deus deu a João, a mulher sendo levada para longe, levada para o deserto. Deus deu asas para aquela mulher se distanciar do dragão. E o dragão fica em cima da areia do mar, olhando de longe, ele não consegue se aproximar porque Deus não permite. Porque Deus vai preservar o remanescente israelita que vai se arrepender, vai reconhecer que Jesus é o Messias. Então, é a esse remanescente que Jesus chama de escolhidos, lá em Mateus capítulo 24. Maravilha, meu pastor. Deixa eu só mencionar aqui o pastor Antônio, lá de Campo do Meio. O pastor Antônio tem feito um grande trabalho ali nessa região, Minas Gerais, não é? Campo do Meio, Minas Gerais. Um trabalho missionário, uma expansão missionária. Ele está atuando ali, inclusive como professor de uma turma do CETADB. Já estão avançando. Penso que já perto de concluir o primeiro módulo. Ele já entrou ali, já deu saudação. Falei, amém, amém, amém. Glória a Deus. Pois é isso aí, então, está respondida a dúvida que o nosso irmão André Pereira havia encaminhado para cá. Agora, o nosso irmão Cleverton Barbosa perguntou assim, existe diferença entre inteligência e sabedoria? Lembrando que a nossa live é sobre perguntas bíblicas e teológicas. Tá aí, Cleverton Barbosa. O pastor Ciro já vai te responder. Existe, pastor, diferença entre inteligência e sabedoria? Olha, inteligência, não é? É um termo mais abrangente. Quando você fala de inteligência, claro, a inteligência, o ser humano ele é dotado de 3 faculdades: intelecto, sentimento e vontade. Mas a inteligência, num sentido amplo, ela não está restrita tão somente ao intelecto, porque você tem, por exemplo, a chamada inteligência emocional, que envolve também a esfera sensorial e até mesmo a parte volitiva. Não é apenas a parte intelectual, mas é a mente de maneira geral, né? A alma, né? Mais precisamente. Claro, a mente não está a mente não é apenas, não é sinônimo de alma, né? A alma é muito mais do que o pensamento. A alma é a parte que Deus colocou em nós para vivificar o corpo, e é onde está também onde estão, né? As nossas faculdades. Repito, intelecto, sentimento e vontade. A faculdade pela qual pensamos, o intelecto, a faculdade pela qual sentimos, né, a parte sensorial, onde está a nossa emoção, e a parte volitiva, a vontade, né, que também é outra faculdade aí da nossa alma. Então, quando você fala de inteligência, claro que inteligência é um termo muito abrangente. Inteligência não é meramente você ser bom em matemática. Isso é um tipo de inteligência. A inteligência espacial, por exemplo, é outro tipo de inteligência. Então, quando você fala de inteligência, é um sentido muito amplo. Agora, a sabedoria, porque o nosso irmão pergunta se tem diferença. Então, existe muita diferença. Porque o conceito de inteligência é abrangente, é amplo. Já a sabedoria, ela é específica, porque a sabedoria é uma qualidade, não é? Até de quem usa bem a própria inteligência, o seu intelecto, a sua inteligência, o seu conhecimento. Ou seja, a sabedoria faz parte da inteligência, vamos dizer assim, mas é aquela qualidade de quem usa bem o seu conhecimento. O seu conhecimento. Porque tem pessoas que têm muito conhecimento, a pessoa acumulou muito conhecimento ao longo da vida, mas não tem sabedoria. Outro dia até, não convém citar nomes, mas viralizou aí um caso de um pastor que tem muito conhecimento, de fato tem, que eu conheço bem ele, e não soube ter sabedoria num determinado momento, acabou usando uma frase que, claro, antigamente a gente fazia esse tipo de gracejo, era muito comum, né? As pessoas faziam gracejo e ninguém estranhava, mas a gente vive num mundo, infelizmente, e aí estamos nas redes sociais e tudo viraliza, e às vezes as pessoas até tiram frases do contexto
para tentar nos complicar. Agora imagina se você descuida e ainda usa uma frase que não soa bem, né? Sem ser muito específico aqui, mas quem está atento aí talvez até já percebeu o que eu estou falando. Então o que acontece? Esse pastor, ele não usou de sabedoria. E ele tem muito conhecimento. Então veja como a sabedoria, ela é uma qualidade importante, que a Bíblia fala até da sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus, que é um dom, no caso, né? É Deus nos dotando de sabedoria, como o caso de Salomão, que pediu a Deus, falou: Senhor, eu quero sabedoria, me dá sabedoria para eu entrar e sair no meio desse povo. E Deus lhe deu tudo que ele tinha direito, vamos dizer assim, deu riqueza, deu honra, deu glória, porque Salomão soube pedir. Ele soube pedir, ele pediu sabedoria. Então Deus deu a sabedoria, e com a sabedoria Deus deu a ele também a capacidade de administrar muita coisa. Claro que Salomão acabou depois cometendo erros, ele acabou cometendo deslizes e fracassou e tudo, e as mulheres estranhas perverteram seu coração, diz a Bíblia. Mas enquanto ele esteve na presença de Deus, valendo-se da sabedoria do alto, ele soube administrar bem. Inclusive ele trouxe paz, né, para o reino unificado, teve paz ali naquela época ainda, quando não tinha havido ali a divisão do reino de Israel, né, era um reino só. Foi a última fase, foi com Salomão justamente, né, e depois Deus acabou rasgando o reino, porque Salomão se desviou. Mas enquanto ele esteve na presença de Deus, Deus lhe deu sabedoria para tratar das questões. Tem aquele caso emblemático em que duas mulheres diziam ser a mãe do mesmo filho, e Salomão ali, como que ele resolveria aquela questão? Então Deus lhe deu sabedoria para dizer: olha, traga uma espada, nós vamos partir essa criança ao meio, não é? E como as duas aqui são mães dessa mesma criança, vão dar metade para cada uma. E assim fica resolvido, é justo, né? Porque as duas são as mães do garoto, então vamos cortar o meio. Aí a verdadeira mãe falou: não, de jeito nenhum, não vai matar o meu filho, é o meu filho. Aí Salomão falou: essa aí realmente é mãe, porque a outra como que reagiu assim: isso não é meu, também não é dela. Então veja como Deus dava a Salomão esse recurso, né, de saber fazer justiça por meio dessa sabedoria que Deus lhe deu. Então, a diferença entre sabedoria e conhecimento é justamente isso. O conhecimento é aquilo que você acumula, claro, também tem o conhecimento por revelação de Deus. Deus nos confere também muita coisa mediante revelação, mas a sabedoria também, claro. Tem a sabedoria que vem com a vivência, a pessoa experiente, geralmente a pessoa mais velha, que viveu mais, ela, claro, a tendência é que ela tenha mais experiência, nem sempre isso é real, né? Porque às vezes tem pessoas que não vigiam, mas no geral a pessoa mais velha tem mais sabedoria. Porém, existe a sabedoria que do alto vem. E essa sabedoria que do alto vem, ela vem mediante oração, porque Tiago falou: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. E vem também pelo estudo da palavra. Jeremias capítulo 8, versículo 9. Acho que, para eu não ficar só falando aqui, o senhor poderia ler, por gentileza, pastor Edson? Só se for esse agora. Versículo, só para fechar a resposta aqui. Jeremias capítulo 8, versículo 9. 8, 9, olha só. Vamos chegar nele aqui já. E eu tive mexendo com os produtos químicos hoje, a minha mão está bem ressecada, mas nós vamos chegar aqui no texto. Aqui. 8, 9 de Jeremias diz assim: os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? Olha aí como essa pergunta é importante. Sábios, né? Eram considerados sábios, mas eles rejeitaram a palavra de Deus. Aí a própria palavra de Deus diz, o Deus da palavra diz, né? Por meio da sua palavra:
rejeitaram a palavra. Que sabedoria, pois, teriam? Então, fica claro que quem medita na palavra, quem ama a palavra, tem sabedoria pela palavra. Então, a sabedoria de Deus vem pela palavra, vem pela oração, claro, a comunhão com o Espírito Santo, né? E tem também o dom, né, da palavra da sabedoria, que é um outro, não é a sabedoria propriamente dita, mas é palavra de sabedoria, que é algo que Deus também, o Espírito Santo, que reparte particularmente a cada um como quer, ele também pode usar, porque esse não é um dom, não é um dom residente, é um dom congregacional que vem sobre a congregação. Então, qualquer crente pode ser socorrido, qualquer crente cheio do Espírito Santo pode, num momento de dificuldade, ter uma inspiração, ter uma ajuda da parte do Senhor. Isso é sabedoria. Então, concluindo aqui para não divagar muito, então a diferença entre inteligência e sabedoria, veja, eu creio que você entendeu. A inteligência é muito ampla. Se formos falar da inteligência no sentido amplo, claro, é uma faculdade da nossa alma. E, em determinados casos, são as 3 faculdades da alma, porque a inteligência não abrange só o intelecto, a inteligência abrange tudo. Tem a inteligência emocional que eu mencionei, né, que muita gente não tem. Às vezes a pessoa tem muito conhecimento, a pessoa fala vários idiomas, a pessoa é boa de matemática e tal. É um fenômeno a pessoa. É uma pessoa super dotada, né, no que tange a várias áreas do conhecimento, porém, não tem inteligência emocional, não se relaciona bem com as pessoas, tem dificuldade, às vezes tem até algum problema que precisa ser tratado também, precisa consultar um profissional para ajudar, né? Então, a inteligência é um conceito muito amplo. E a sabedoria é essa qualidade, esse dom de Deus e a própria sabedoria natural mesmo, né? Como um dom natural. Porque tem a sabedoria, todas as pessoas podem ter esse dom natural. É algo inato, é algo que qualquer pessoa pode ter com a vivência, se a pessoa, claro, for prudente. E o livro de Provérbios fala muito disso, né? Da prudência, da vigilância que a pessoa deve ter, justamente, e na medida que o tempo vai passando, a pessoa vai acumulando experiência, bagagem, e a tendência é que se torne mais sábia. Mas também a pessoa vai ficando mais velha, vai perdendo filtro também, né? Como se diz, e aí nem sempre isso corresponde à realidade. Então, no caso do servo de Deus, é preciso ter a ajuda do Espírito Santo, da palavra, orando, porque para não cometer deslizes e não se complicar, como se diz, por falta de sabedoria. Muito bem, meu pastor. Olha só, o Eliezer Alves perguntou aqui quem é que está retendo a manifestação do anticristo na nossa aula de número 238, Eliezer. Eu vou dizer para você, é a aula passada, a aula anterior, a 238. Acesse o nosso canal CETADB no YouTube e coloque lá na lupa, hashtag 238. Aí você vai ter essa resposta, exatamente essa. Porque na aula passada nós encerramos a série de escatologia exatamente com essa resposta aí. Então fica fácil. Deixa eu mencionar aqui também o doutor Carlos. Doutor Carlos é lá do Rio Grande do Sul. Eu só esqueci agora a cidade, doutor Carlos Guilherme. Gaúcho. Pastor, mande um abraço para os gaúchos. Então receba aí um abraço apertado, suspiro dobrado e amor sem fim. Aleluia. Desse jeito. Vamos avançando. Eu me sinto diminuto aqui. Estou olhando aqui, tem doutor, tem professor, meu Deus. Quem é o Ciro Zibordi na fila do pão, né? Então, é isso aí. Olha aí. Vamos lá. Odécio Carneiro fez a pergunta seguinte: quem são aqueles citados em Mateus 7, versículos 22 e 23? São líderes religiosos, governantes ou gente do povo mesmo? Vamos ler aqui Mateus 7, versículo 22 e 23. O texto bíblico diz o seguinte, vamos virar a folha. Assim, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor,
Não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse povo aqui, pastor Ciro, a pergunta dele é essa: são líderes religiosos, são governantes ou gente do povo mesmo? Veja, pelo texto aí, pelo contexto, claramente são líderes religiosos. Porque Jesus está falando, aliás, os falsos profetas. Então começa ali, logo no versículo 15, ele começa a explicar, né, e dizer quais são as características dos falsos profetas, e diz lá que pelos frutos conhecereis, né, pelos frutos conhecereis, e vai falando, vai citando, e se parece com ovelhas, mas são lobos devoradores. E aí quando chega no versículo 21, ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor. Porque então, se diz Senhor, Senhor, é porque são pessoas que aparentemente, ou pensam, na verdade, que têm uma comunhão com Deus a ponto de chamá-lo de Senhor. Então, são pessoas religiosas. E são líderes, e são pessoas influentes. Por quê? Porque Jesus menciona que eles estão profetizando, estão também curando. Veja, eles vão dizer naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, não é? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, claramente, isso é uma referência a apóstatas ou falsos obreiros. Pessoas que estarão em evidência, mas vão perder essa evidência, né? Alguém diz, os nossos irmãos calvinistas, né, dizem que são pessoas que nunca foram salvas, porque é impossível alguém ser salvo e depois cair. Mas eu penso que é diferente. Eu penso que aí nesse texto são aqueles que de fato, Pedro até menciona, né, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, daqueles que são resgatados, né? O verbo resgatar é um verbo forte, é daquele que realmente foi salvo, né? Porque o termo ali, resgatar, resgatado é aquele que já foi salvo uma vez e perdeu a salvação. E é isso que Pedro está falando ali, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, falando dos falsos mestres. Então Jesus aí, claramente ele está falando de pessoas que pensam que ainda estão agradando a Deus, estão chamando ele de Senhor, mas naquele grande dia, quando comparecerem diante do justo juiz, e para mim não há dúvida que aí é uma referência ao trono branco, ao juízo final, porque no tribunal de Cristo todos que chegarem ali estarão salvos, porque o tribunal de Cristo não é para efeito de condenação, é tão somente para efeito de galardão ou perda de galardão, né? Então, há obras que nós temos feito que serão galardoadas, há outras obras que não serão galardoadas. Geralmente a gente tem a tendência de falar que alguém vai ser 100% galardoado e o outro não, mas eu penso que, na verdade, a ênfase ali recai sobre as obras. Então, tem obras que serão reprovadas. Eu não sou perfeito, eu creio que alguma obra que eu fiz não teve aprovação de Deus. Eu posso ter me equivocado em alguns momentos, ter feito coisas erradas que não agradaram a Deus em determinado momento, e essas obras serão reprovadas. Então não vou ter galardão, mas eu terei feito outras que vão agradar a Deus. Então há obras que nós fazemos que são como ouro, prata e pedras preciosas, são obras que são feitas para a glória de Deus. Há outras obras que alguém tem feito talvez para aparecer, ou para competir com alguém, ou para simplesmente para exibir conhecimentos. Então, esse tipo de obra, claro, vai sofrer detrimento. Vai sofrer detrimento. Então, há obras e obras, né? Agora, o tribunal de Cristo é para isso, para esse tipo de julgamento, quanto às obras, não é para condenar ninguém. Quem chegar lá diante do Senhor, aliás, já será um vencedor. Porque Jesus falou, ao que vencer, ao que vencer. Claro, todos que forem arrebatados vão ser vencedores. Ou não. Não tem como, né? A pessoa ser arrebatada e não ser vencedora. Então, a gente volta naquela velha questão
que gerou um debate grande aí da tristeza, vai ter tristeza, não vai ter tristeza. Eu vejo, usando aqui uma festa mundana, né? Mas só para efeito de comparação, por exemplo, a festa do Oscar, ou a festa lá para premiar o melhor jogador do mundo, por exemplo, né? Claro, só um vai ganhar o melhor do mundo, o outro vai ser o segundo e tal, vai ter o destaque, mas todos que estão ali, pelo menos, claro, no caso do mundo tem fingimento também, mas quando a câmera focaliza os presentes, estão todos sorridentes, não tem ninguém ali participando da festa do Oscar, por exemplo, contrariado. Ah, não queria estar aqui. Não. A pessoa se sente honrada só por estar presente na festa do Oscar. Mesmo estando feliz, quem vai ganhar o prêmio de fato, de melhor ator, melhor diretor e etc., ou lá a bola de ouro na festa da FIFA, é um ou outro e tal, mas todos estão participando. Então eu penso que no Tribunal de Cristo vai haver mais ou menos isso. Todos, só de terem chegado ali, evidentemente, vão estar todos felizes na presença de Deus, mas haverá diferenciação de galardão, claro, vai haver distinção de galardão. Então, algumas obras vão ser queimadas, não vão resistir ao fogo, porque são madeira, feno e palha, comparáveis, né? E outras vão resistir, ouro, prata e pedras preciosas. E tem pessoas, claro, devido ao seu alto grau de comunhão com Deus, a maioria, a grande maioria das suas obras, eu não vou dizer todas, porque ninguém é perfeito. Então, mesmo aquele homem, aquela mulher que é um grande referencial, é claro que em algum momento da sua vida cometeu algum tipo de deslize, alguma coisa que talvez não tenha sido muito relevante, mas é claro que vai sofrer detrimento. Não é algo que Deus vai galardoar. Deus só vai galardoar aquilo que de fato for louvável, digno realmente de louvor. Agora, no caso desses aí, de Mateus 7, 21 a 20, vamos ler do 22 a 23, mas eu li 22, puxando um pouquinho atrás para o 21 também, porque é ali que Jesus falou, nem todo que me diz Senhor, Senhor, né? Veja, se eles vão ouvir do Senhor, nunca vos conheci, é claro que eles não vão participar do tribunal de Cristo. Eles aí já vão direto para o trono branco. Porque de lá eles já vão direto para o lago de fogo, né? Porque se o Senhor vai dizer para ele, nunca vos conheci. Agora, irmão Ciro, aí tem um problema. O irmão falou aí que o irmão não concorda com o calvinismo e etc. Mas e essa ênfase, nunca vos conheci? Quer dizer que eles nunca foram salvos. Só que você tem que entender esse termo dentro do contexto. E outra coisa, fazer uma exegese do texto exige muitas vezes, claro, não vou defender aqui que só dá para fazer exegese com o texto grego. Claro que não. Você pode fazer exegese com o texto da língua portuguesa também. Porém, em alguns casos... Mas não casos... vai ser puro, né? Sim. Porém, em alguns casos, você ter um conhecimento da língua grega, pelo menos nocional, para te permitir consultar num dicionário o sentido do termo, uma construção frasal, você procurar entender, ajuda muito. E esse é um caso. Porque o termo aí fala de conhecimento, mas não é o conhecimento como nós, aquilo que vem à nossa mente a priori, né? Quando você fala de conhecer alguém, você pensa sempre naquele conhecimento, olá, muito prazer, nice to meet you, aquela coisa, oh, foi um prazer te conhecer e tal, oh, que bom. Não é esse sentido, porque o Senhor conhece a todos também a rigor, Ele é onisciente. Agora, o sentido aí, assim como também tem outras acepções, né, do verbo conhecer na Bíblia. Por exemplo, quando Caim conheceu a sua mulher. Ora, quer dizer que Deus então fez vários casais, né, vários Adões e Evas, porque se Caim sai de um lugar e vai para um lugar distante e lá ele conhece a sua mulher, alguém já defendeu essa ideia. Não, Deus fez vários casais. Mas o que acontece não é isso. Essa parente de Caim já estava com ele, era uma parente dele. A Bíblia não diz exatamente qual o grau de parentesco. Mas era alguém que já estava com ele
E quando diz que ele conheceu a sua mulher, aí é conhecer no sentido marital, sexual, coabitar com ela, né? A versão atualizada de Almeida diz coabitou com ela, porque esse é o sentido no hebraico. Então veja que aí já não é conhecer no sentido de muito prazer, estou te conhecendo agora, não. É no sentido de que ele coabitou com ela. Da mesma forma, nesse texto de Mateus 7, que nós estamos tomando agora, 21 a 23, o conhecer aí é no sentido de ter com alguém uma relação de comunhão, um relacionamento aprovador, na verdade, né? Aprovar a obra de alguém. Então, quando o Senhor diz, olha, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, o que ele quer dizer? Olha, vocês estão dizendo tudo isso, vocês estão aí apresentando o currículo, eu curei, eu fiz aquilo, e etc. Eu profetizei, porque tem muita gente. O falso profeta também na Bíblia é chamado de profeta, né? Quando você lê lá o livro do profeta Isaías, você vê que tinha um profeta, creio que é Ananias, me parece que é isso. Era um falso profeta. Falso profeta. E a Bíblia chama ele de profeta. E disse o profeta Ananias. E no mesmo texto disse o profeta Jeremias. Olha, Ananias também é profeta, só que pelo contexto você vê que era um profeta falso. Então o falso profeta também é chamado de profeta. Ah, mas também diz que expulsava demônio. Pois é, tem muita gente expulsando demônio. À base de exorcismo, entrevistando demônio e não sei o quê. E tem muita gente também fazendo maravilhas. Tem gente que faz coisas assim extraordinárias. Hoje em dia tem culto do emagrecimento. A pessoa passa lá na loja, na casa de hambúrguer, come lá mais de 1000 calorias. Aí vai para o culto, diz que sai carregando a roupa e tal, e não sei o quê, e dente de ouro, e tanta coisa que a gente vê por aí, que são sinais exóticos. E alguém fica maravilhado com tudo aquilo, e o camarada, às vezes, com a vida toda atrapalhada, enganador, às vezes até usando droga em cima do púlpito, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, não me pergunte onde, mas aconteceu um caso aqui recentemente, de um camarada que estava usando droga no púlpito. E ele só pregava depois de usar droga. E por isso que muita gente até ficava admirada. Como esse camarada, ele tem uma energia, meu Deus, ele corre para lá, corre para cá. Ele tem um olhar assim que parece que ele está entrando dentro de você. Um olhar penetrante. A verdade é que o camarada estava cheio de droga. E faltou discernimento para aqueles irmãos. Só foram perceber depois quando ele enganou alguém e sumiu com o dinheiro da pessoa. Aí que foram descobrir que o camarada não era crente, coisa nenhuma, era enganador. Então tem muita gente assim no nosso meio, enganando, fazendo coisas desse tipo, e o Senhor lhes dirá naqueles dias, quando eles apresentarem o currículo: Senhor, não profetizamos, no teu nome não fizemos maravilhas, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, ou seja, eu nunca provei a vossa obra. Vocês diziam que faziam isso, aquilo, mas eu nunca tive com vocês, ou convosco, um relacionamento aprovador. Pastor Hercos, me perdoa, as horas estão me mandando parar já, hein? Fique em paz, meu pastor. Osiel, receba o nosso abraço juntamente com o povo paraibano. Aleluia! Eita glória! É muita bênção, viu, Osiel? Receba o nosso abraço, transmita a nossa saudação aos nossos amados irmãos. Pois bem, o pastor Ciro, então, respondeu aqui a pergunta feita pelo nosso companheiro Odécio Carneiro. Para a próxima semana, pastor, vai ficar essa aqui, ó. Nós temos livre-arbítrio? Teve um pregador que disse que não. Esse deve ser calvinista. Vamos lá. Com o corpo glorificado, deixa eu dar um ok aqui, poderemos ir a qualquer lugar? Poderemos nos teletransportar? Isso, então, para a próxima semana. Eu quero só lembrar aqui, meus irmãos, que há pouco nós fizemos o lançamento da nova plataforma de cursos online do CETADB. E você vai acessar através do endereço que eu deixei fixado aqui, ó, online.cetadb.com.br. Você acessa a plataforma, tudo o que você adquirir, quando você fornecer o cupom PRIMEIRA, olha só, PRIMEIRA é o nome do cupom, você vai ter 20% de desconto. Então, acesse lá e aproveite, tá joia? Eliezer Alves, Deus abençoe. Acessa lá, Eliezer, o nosso canal no YouTube
e faça a pesquisa na lupa, né? Coloque lá hashtag 238. É a aula da semana passada, onde nós, na verdade, a semana retrasada, a semana passada não teve, porque eu estava com o pastor Moisés em casa, eu achei melhor não fazer, nós não tivemos, mas é a live anterior, nós respondemos a questão que você levantou aí a respeito de quem é que detém, não é? É isso aí. Pastor Ciro, as suas palavras finais e nós vamos encerrar os trabalhos de hoje. Pastor Hertz, eu quero só agradecer pela oportunidade de participar desta aula desta live, né? Número 239, e quero aqui reforçar o convite para os irmãos que desejarem fazer o curso aqui do Rio de Janeiro, né? Que desejarem fazer o curso presencial, vai começar dia 8. Esse aqui, ó. Esse aí, dia 8 de setembro, na Assembleia de Deus, em Silva Jardim, pastoreada pelo nosso amigo, pastor Moisés Cecílio, grande homem de Deus. Vai ser bom estarmos ali. O senhor deve estar também no início, né? Vou estar lá, com certeza. Olha aí que benção. Vai ser uma grande oportunidade de todos estarmos juntos. Os irmãos que quiserem conhecer o pastor Hertz pessoalmente, não conhecem ainda, vai ser uma grande oportunidade. Foto com quem quiser. Depois eu passo o meu CPF para vocês poderem mandar o Pix. Aleluia. Exato. Cada foto é um Pix de, no mínimo, R$100, né? Aleluia. Desse jeito aí. Vai ficar bom. Vai render. Vai render. Irmãos, então assim, ó, o curso que o pastor Ciro acabou de mencionar é o curso que ele estará dando presencialmente no módulo Escatologia. Está aqui, ó. Esse será ministrado presencialmente lá em Silva Jardim. O pastor Ciro vai estar lá durante 6 segundas-feiras. A partir do dia 8 de setembro, a primeira, até o dia 13 de outubro, que será a 6ª aula. E aí o encerramento, já a liberação da prova. Os irmãos vão fazer a prova online. E aí no dia 9 de novembro estaremos realizando a formatura. Aqueles irmãos que vão adquirir o curso para estudarem presencialmente, pegar o material e depois o certificado lá na igreja, em Silva Jardim, vão pagar apenas R$60. Acesse a plataforma e já reserve a sua vaga. Quem vai fazer à distância, assistindo às aulas ao vivo, que vão ser transmitidas também pela plataforma, aí você vai pagar R$85 e vai receber o livro pelo correio no seu endereço, assim também o certificado. Então, adquira o quanto antes, porque existem algumas regiões do país que o correio leva 25 dias, 20 dias para entregar, então pode acontecer de repente, se você deixar para o prazo final, que é dia 27 de agosto, é o último prazo para inscrição do curso. Olha quem entrou aí, ó. Aí, ó, pronto, tá aí o Moisés Cecílio da Silva. Aleluia, é bênção. É isso aí, vamos lá. Em nome de Deus, que bênção. Vamos lá, em nome de Jesus, vamos estar juntos. Vai ser uma bênção, glória a Deus. Pois bem, amados, saudação a todos. Qualquer dúvida, nos chame. Acessando aí a plataforma online.cetadeb.com.br, você tem um linkzinho ali para acessar o WhatsApp. E se você tem dúvida, é só nos acionar e vamos estar à disposição para poder lhes ajudar. Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Pastor Ciro, até a próxima semana. Se Deus disser que sim. Amém? Amém. Glória a Deus.